Mateus 27, versículo também 27. Eu quero convidar você para que você possa abrir esse texto comigo e para que nós juntos possamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Então abra aí na sua Bíblia comigo, por favor, Mateus 27, versículo 27. E nessa manhã nós vamos falar sobre as ironias da cruz, sobre a cruz do Rei Jesus e sobre as ironias que essa história nos conta a respeito da cruz do Senhor Jesus. Então, se você puder, com a sua Bíblia aberta, eu quero ler essa passagem, uma passagem longa, mas eu acho tão importante nós lermos nessa manhã. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Ao sair, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É Rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Eis que o véu rasgou-se, fendeu-se de alto a baixo. Quando a gente lê a narrativa da história de Jesus, a gente percebe que existe nesse texto algumas ironias. A palavra ironia, ela não é muito bem-vinda em todos os contextos, não é? Porque existe um tipo de ironia que é maldosa. Um tipo de ironia que ela está longe de ser fina. Ela é muito maldosa, muito cruel. Mas é interessante porque a ironia acaba sendo um recurso interessante quando você vai narrar histórias como essa. Por exemplo, quando Mateus decidiu nos narrar a respeito da crucificação e do sofrimento de Jesus, ele recheou essa história de algumas ironias interessantes. Ironias que fazem-nos pensar sobre quão poderoso de fato Jesus é, embora aqueles que lá estavam, os soldados, os religiosos, Pilatos, os ladrões na cruz, todos eles imaginassem uma coisa, quando na verdade nós estávamos diante de outra coisa, completamente diferente. Eles estavam escarnecendo de Jesus como se Jesus não fosse o rei, mas de fato ele era. Eles estavam zombando e ironizando Jesus como se ele não tivesse poder, mas de fato ele tinha. Eles estavam zombando de Jesus como se ele não pudesse salvar ninguém, nem a si mesmo, mas na verdade ele era o Salvador. Tudo aquilo que eles estavam dizendo era na verdade falta de conhecimento deles. E aí está a ironia. Interessante porque Mateus sabia, Jesus sabia, Deus sabia,
Eu e você sabemos, à luz da palavra de Deus, quem de fato é Jesus, quem de fato Ele é. E é aí que está a ironia desse texto, e é aí que está a ironia de toda essa reflexão. Nessa manhã eu quero convidar você a refletir um pouquinho comigo a respeito do que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Vou trazer aqui mais pertinho. Se você olhar comigo na sua Bíblia, nós vamos ver que esse texto nos ensina algumas ironias interessantes a respeito da cruz do rei. O texto, Mateus 27, 27 a 51, é a nossa base para refletirmos sobre isso. E a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção aqui, a primeira ironia, ou o primeiro ensino, é de que o homem que é zombado como rei, nessa história, é de fato o grande rei. Se você olhar comigo de novo para os versículos 27 a 31, você vai perceber exatamente isso. Jesus é zombado como rei, mas esse homem que é zombado como rei, ele mesmo, precisamente, o grande rei. Exatamente ele é o rei de toda a terra. Quando nós olhamos para os versículos 27 a 31, nós encontramos, logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus, despojaram suas vestes, colocaram sobre ele um manto escarlate, teceram coroas de espinho, colocaram sobre a sua cabeça, colocaram na sua mão um caniço, como se fosse um cetro, e eles começaram a escarnecer, zombar, ironizar Jesus, dizendo: salve, rei dos judeus, salve, seja exaltado o rei dos judeus, e cuspiam nele. Tomaram o caniço, bateram em sua cabeça, o despiram, então o levaram para ser crucificado. Jesus estava sendo humilhado diante daqueles homens, como se na verdade ele não fosse o rei, como se na verdade ele não tivesse poder, como se na verdade ele não fosse aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Estavam ali zombando de Jesus, zombando dele. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse primeiro ponto. Aquele que estava sendo zombado como rei, de fato era o verdadeiro rei de sobre toda a terra. Se tiver um slide aí, ideia para aparecer para o pessoal, vai ser ótimo. Aquele que estava sendo zombado como rei, era no final das contas o próprio rei. Mateus 27, irmãos, versículo de número 11, diz que Jesus estava de pé ante o governador, e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: tu dizes. É interessante porque aqui em Mateus 27, 11, Jesus estava dizendo para o governador: olha, você está dizendo que eu sou rei. Vocês estão escarnecendo, vocês estão sugerindo que eu sou rei. Na mente de Jesus, Jesus sabia, nós sabemos, Mateus que nos narra essa história sabia, que o reino de Jesus não é como o reino desse mundo. De que Jesus não tinha um exército poderoso atrás de si, que Jesus não tinha ali um domínio territorial definido em que ele governava. Mas Jesus era um tipo diferente, mais elevado e mais exaltado de rei. Jesus era rei sobre toda a terra. Jesus era Senhor dos senhores. E aqui está a ironia da crucificação. É aqui que reside a grande e primeira ironia da cruz. O homem que é zombado, que é ironizado, que é criticado como rei, de fato é o rei. Jesus de fato era o grande rei. Eles estavam lá colocando uma coroa de espinhos nele, um caniço nas suas mãos, um manto escarlate, zombando e se ajoelhando diante dele, como se eles estivessem de alguma maneira humilhando Jesus, mas mal eles sabiam que de fato estavam diante daquele que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Assim é também hoje. Todas as vezes que alguém ironiza o nome de Jesus, todas as vezes que o nome de Jesus é blasfemado, é criticado, todas as vezes que a cruz é usada como zombaria em praça pública, todas as vezes que os homens se levantam de maneira zombeteira contra Jesus, brincam sobre a crucificação nos carnavais por aí, brincam sobre o nome de Jesus e sobre a glória dele em tantos locais públicos, tentando trazer vexame sobre a cruz, mas tudo isso é apenas ironia, tudo isso é apenas uma zombaria sem sentido, porque o homem que é criticado e zombado como rei, é de fato o grande rei. Mateus capítulo 1, versículo de número 1, logo na abertura do evangelho, o texto diz: esse é o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus é o filho de Davi. Jesus é o herdeiro do trono.
Jesus é aquele que tem todo o poder, Jesus é aquele que tem toda a autoridade, porque Ele de fato é o grande e poderoso Rei sobre toda a terra. Como nós devemos olhar para isso com alegria, com júbilo, com exaltação, de reconhecermos que de fato Ele é o Senhor dos senhores, que de fato Ele é o grande Rei. É por causa disso que nós podemos crer em Jesus. É por conta disso que nós podemos celebrar o nome dEle. A grande e primeira ironia da cruz é que Jesus foi zombado como Rei, quando na verdade Ele de fato era o nosso Rei. Todas as vezes que o nome de Jesus hoje ainda é zombado, nós precisamos nos lembrar que, embora isso seja triste, embora seja blasfemo, embora seja algo que nós rejeitamos com todas as nossas forças, ainda assim é irônico, porque aquele que é zombado como Rei é o nosso Rei. Mas esse texto tem mais ironias. Eu queria levar você agora a ver uma segunda ironia nesse texto. Algo que também nos mostra sobre quão enganados aqueles homens, aqueles soldados, o governo daquele tempo, o governo de Roma, o poderio religioso de Israel, como eles estavam enganados. A segunda ironia nesse texto é o fato de que o homem que está totalmente sem poder, na verdade, é o Deus Todo-Poderoso. O homem que está totalmente sem poder é aquele que tem poder. Versículos 32 a 40, eu quero te lembrar. O texto nos conta que ao saírem para a crucificação, um homem chamado Simão é tomado para que ele pudesse carregar a cruz de Cristo. Eles chegam a um lugar chamado Gólgota, o Monte da Caveira, e eles então oferecem para Jesus vinho com fel. Jesus prova, mas acaba não bebendo, e eles crucificam Jesus, repartem as suas vestes entre eles, tiram só. Jesus agora está nu, pregado no madeiro, e eles estão ali sentados, aguardando. Sobre a cruz está escrito numa placa: este é Jesus, Rei dos Judeus. Ele foi crucificado entre dois ladrões. E então, eu chamo a sua atenção para os versículos 39 e 40. Aqueles que passam ali começam a blasfemar, balançando a sua cabeça, rindo de Jesus, blasfemando contra ele, dizendo: você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se você é filho de Deus mesmo, se você tem tanto poder assim, então desce da cruz, cadê o seu poder? Você não dizia que era capaz de destruir o templo e em 3 dias reedificá-lo? Se você tem tanto poder, cadê o seu poder? Cadê sua autoridade? Cadê o seu domínio? Cadê sua força? A gente percebe que aqui o homem que está totalmente sem poder, na verdade é aquele que tem poder. Nós sabemos que Jesus é aquele que tem toda a autoridade, que Jesus é aquele que tem todo o poder, que tem todo o domínio, que tem todo o governo. Mas aqui Jesus se fez fraco, irmãos. Na cruz, Jesus se fez fraco por amor de nós. A cruz é o símbolo, é o sinal da fraqueza de Jesus, mas ao mesmo tempo de todo o seu poder. Porque ele se submete às autoridades, ele se submete à crucificação romana, Jesus se submete às blasfêmias, ele deixa com que tudo aquilo se levante contra ele. Aparentemente é sinal de fraqueza, mas lembre-se, aquela sexta-feira não é o fim. No domingo, Jesus ressuscita dentre os mortos. No domingo, Jesus é aquele que tem poder sobre a morte. No domingo, Jesus é aquele que, sendo fraco, estando morto, agora ressuscita dentre os mortos. Porque a ironia da crucificação é que aquele que aparentemente não tinha nenhum poder, aquele que aparentemente estava em fraqueza completa, na verdade tinha todo o poder e toda a autoridade. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tem todo o poder. E essa aqui talvez seja uma das ironias extraordinárias do Evangelho. Quando nós olhamos para o Evangelho, alguns podem pensar que o Evangelho possui uma ética da fraqueza, não é? Dar a segunda face, sofrer, aceitar o sofrimento, confiados em Deus, descansar na mão poderosa do Senhor. Mas todos esses sinais de fraqueza do Evangelho, na verdade, fazem parte do grande ensino para nós da cruz de Cristo. O grande ensino de que quando nós somos fracos, é que de fato nós somos fortes. Eu quero chamar a sua atenção aqui no slide agora, para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 10.
2 Coríntios 12:10 diz: porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Esse é o ensino que o apóstolo Paulo agora, a igreja de Corinto, toma da cruz. Paulo, para dizer isso para mim e para você, Paulo olha para a cruz. Porque a cruz é o sinal de fraqueza. Porque a cruz é a submissão. Porque a cruz, aparentemente, é a ausência de poder. Mas é exatamente na nossa fraqueza que o poder de Deus se manifesta. É exatamente quando somos fracos é que somos fortes. A nossa força está em não manifestar força própria, mas confiar na força e no braço do Senhor. Interessante que quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que todas as vezes que Israel estava comprometido com o Senhor, todas as vezes que o povo do Senhor estava seguro da promessa, da vitória que viria do Senhor, que viria das mãos do Senhor, então Israel entrava no campo de batalha e Israel vencia. Israel não tinha baixas, não perdia soldados e vencia os seus inimigos sem muito esforço, porque a batalha pertencia ao Senhor. Mas quando Israel fraquejava, quando Israel negligenciava a adoração ao Senhor, quando Israel era desobediente, quando o povo do Senhor esquecia-se de Deus e se rendia à idolatria, então Israel ia de mal a pior. Então as nações tinham poder. Então Israel perdia. Para nos lembrar de que a nossa verdadeira força vem do braço do Senhor. A ironia da cruz é porque o homem que estava totalmente sem poder era de fato poderoso. E nós aprendemos à luz desse texto, de que quando nós somos fracos, então é que nós somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. São ironias da cruz. A ironia de dizer, ele é rei, quando de fato ele era. Ele não tem poder, ele não tem força, quando na verdade ele tinha força. Ele tinha força. Essa é a ironia também que acontece comigo e com você. Porque talvez muitos possam olhar para a nossa confiança no Senhor, muitos possam talvez olhar para a sua fé em Deus e dizer, meu Deus, você é um iludido, você é uma iludida, porque você tem fé nesse Deus, não faz sentido, porque você confia no Senhor, você precisa confiar em você, religião é uma ilusão, mas aquilo que aparentemente é a nossa fraqueza, no final das contas é a fonte da nossa esperança e da nossa força. Porque quando somos fracos, é que de fato somos fortes. Porque a minha confiança e a sua confiança não é em nós mesmos, mas no Senhor. Porque a nossa esperança não é no nosso braço, mas no braço forte do nosso Deus. É por causa dele, é por causa de Jesus, é por causa da sua autoridade, do seu domínio, do seu governo, é que eu e você somos de fato fortes e podemos confiar nele. Essa é a esperança, queridos, que eu e você podemos e devemos ter. Essa é a confiança, irmãos, que nós devemos ter a cada dia em nossa própria vida. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no nosso Deus. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa segurança. Mas eu quero levar você agora para uma terceira ironia desse texto. Um terceiro tom irônico dessa história. Se você puder, acompanhe comigo nesse próximo slide, em especial nos versículos 41 e 42. Versículos 41 e 42, eu quero te lembrar. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Interessante porque aqui, o homem que não pode salvar a si mesmo é exatamente aquele que veio para salvar outros. É extraordinário essa ironia da cruz. É extraordinário. Porque quando nós olhamos para Mateus 1:21, por exemplo, Mateus 1:21 nos lembra que o nascimento de Jesus se dá com a seguinte palavra: ela, a virgem, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O motivo de Jesus nascer
ser, o motivo de Jesus existir, o motivo do seu ministério, é porque Jesus veio para salvar homens, é porque Jesus veio para salvar pecadores. E agora Jesus está sendo zombado nos versículos 41 e 42, como alguém que não tem poder para salvar a si mesmo. Porque você não se salva, porque você não resolve seu problema, porque é que você não desce da cruz, salva a si mesmo. Desce daí, resolva seu problema. Já que você é o Salvador, já que você pode salvar outros, então, desça da cruz. Mas existe uma verdade extraordinária sobre a morte do Senhor Jesus. Jesus salva outros, não salvando a si mesmo. Jesus pode me salvar e salvar você, exatamente porque Ele não desceu daquela cruz. Exatamente porque Ele não tomou seu poder. Exatamente porque Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Exatamente porque Jesus se submeteu em fraqueza, em submissão à morte, morte de cruz, porque Ele se deu por mim, porque Ele se deu por você, exatamente porque Jesus não desceu daquela cruz exercendo sua autoridade, seu domínio, seu poder, exatamente porque Ele não pensou em si mesmo, mas se deu por nós, exatamente porque Ele fez a vontade do Pai, não sua própria, exatamente porque Ele chorou no Getsêmani e derramou sangue no Gólgota, é que eu e você podemos ser salvos. O nome dele é Jesus, porque Jesus significa Yahvé salva, o Senhor salva, o Deus Todo-Poderoso salva. E essa é a grande ironia da cruz, porque eles estão dizendo, salvou a outros, a si mesmo não pode salvar-se. Se salva tantos, por que você então agora não tem salvação? Por que, Jesus? Se você é capaz de salvar outros, então salve-se a si mesmo. Mas aí está a ironia. Os religiosos não sabiam, Pilatos não sabia, Roma não sabia, mas na verdade o meio pelo qual Jesus pode salvar a mim e a você, exatamente quando Jesus se mantém naquela cruz e se dá por nós. Não salvando-se a si mesmo, é que Jesus pode nos salvar. Não salvando-se a si mesmo, é que Jesus pode se dar em nosso lugar. Mateus 26, 28, aqui no nosso próximo slide, eu quero lembrar você, o próprio Senhor Jesus dizendo na ceia, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. É porque o sangue de Jesus é derramado, é porque o sangue dele é vertido naquela cruz, é que nós somos salvos. A grande ironia aqui é que o homem que, em tese, não pode salvar-se, veio na verdade para salvar tantos. Eu gosto sempre de me lembrar, eu gosto sempre de trazer a minha memória de que Jesus me salvou, não salvando a si mesmo. De que Jesus me trouxe vida, à medida que Ele se doou por mim, à medida que Ele se entregou em meu lugar, à medida que Ele não usou todo o seu poder, toda a sua autoridade, para evitar a maldade dos homens, a zombaria, a morte, as chicotadas, as chibatadas, os pregos. Não, Jesus não evitou nada disso, mas Ele submeteu-se à vontade do Pai, para que por suas pisaduras, por seus sofrimentos, por suas dores, eu e você pudéssemos ser salvos. Que ironia gigantesca da cruz, não é? Que ironia provocante, porque o homem que não pode salvar a si mesmo é exatamente aquele que veio para salvar a tantos outros. Eu quero te levar então agora para uma quarta ironia da cruz. A quarta ironia da cruz está ali nos versículos 43 a 51. O texto nos diz que eles então se achegam a Jesus e dizem, confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora então. E continuaram com impropérios, os ladrões também. Então houve trevas. E aí no versículo de número 46, Jesus clama, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Jesus repete parte do Salmo de número 22. E alguns que estavam ali
Pensa, ele está chamando por Elias, ele está desesperado. Eles então oferecem para ele uma bebida impossível de ser tomada. E eles começam a blasfemar, dizer no versículo 49, vamos ver, quem sabe Elias vem salvá-lo. Então Jesus entrega o seu espírito. E o texto diz no versículo 51, que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Sabe qual é a ironia aqui? A ironia aqui é que o homem que clama em desespero é exatamente aquele que confia em Deus. O homem que está clamando em desespero é exatamente aquele que confia plenamente na vontade do Pai. Jesus está sendo zombado, humilhado, como se ele estivesse como um homem desesperado, como se ele fosse um homem sem razão, sem direção, como se ele não tivesse esperança mais, como se ele não tivesse confiança. Para alguns ali, é como se ao dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus fosse alguém que não confiava no Senhor. Jesus fosse alguém que não confiasse no poder de Deus. Jesus fosse alguém que não conseguia colocar sua confiança na autoridade do Senhor. Como se Jesus fosse um homem qualquer, desesperado, sem ajuda. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Vamos ver se algum dos profetas pode resolver o problema dele. Pobre coitado, ele está desesperado. Mas isso é tão irônico, irmãos. Porque exatamente aquele homem que clamava em desespero, porque exatamente aquele homem que clamava desesperado, era o homem que confiava verdadeiramente em Deus. Jesus estava ali entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Lembre-se, nós não podemos olhar para esse texto sem nos lembrar da oração que Jesus faz no Getsêmani. Se você olhar comigo, Mateus 26, 42, um próximo slide, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Irmãos, entenda, era apenas aparência a ideia de que Jesus estava em desespero. Lógico, a crucificação era dolorosa, era angustiante, era sufocante. Mas Jesus aqui não é alguém que desconfia de Deus. Jesus aqui não é alguém que não crê na vontade do Pai. Pelo contrário, ele é aquele que vertendo lágrimas, derramando lágrimas no Getsêmani, disse, Senhor, seja feita a tua vontade. É o mesmo que agora entrega o Espírito nas mãos do Senhor. É o mesmo que diz, Senhor, eu estou sendo desamparado porque eu preciso morrer por eles, porque eu não posso abandonar esse lugar, porque é para isso que eu vim, esse é o propósito, eu preciso morrer, eu preciso me entregar, é por meio do meu sangue que eles serão salvos, mas eu continuo confiando em Ti, eu continuo confiando no Senhor. Jesus se entrega na cruz porque Ele sabe que essa é a vontade do Pai para a minha salvação e para a sua salvação. A ironia é porque todos aqueles que lá estão pensam que Jesus está desesperado, pensam que Jesus está perdido, mas a verdade, não há desespero. Jesus não está perdido, Jesus está confiante. Jesus está entregando sua vida nas mãos do Pai. Jesus está ali seguro de que a vontade do Pai está sendo feita de maneira plena e total, e Jesus está entregando sua vida nas mãos do Senhor. A ironia da cruz é essa. Aquele que é zombado como rei é rei. Aquele que parece não ter poder nenhum tem todo poder. Aquele que não consegue salvar a si mesmo é exatamente o nosso Salvador. Aquele que parece desesperado é o único que confia de verdade. Porque ele entrega a sua vida diante das mãos do Senhor. Porque ele entrega a sua vida nos propósitos do Pai. Porque ele obedece ao Pai de todo o seu coração. Irmãos, essa história está cheia de ironias. Para nos lembrar que não é pela nossa força, para nos lembrar que não é pela nossa autoridade, para nos lembrarmos de que não é pelos nossos recursos, mas é pela graça do Senhor. Nós estamos vivendo talvez o momento de mais significativa fraqueza na nossa vida. Eu acho que você concorda comigo, não é? Somos surpreendidos todos os dias por pessoas queridas que amamos, que são cometidas de Covid, pessoas que têm a sua vida ceifada, comércios fechados, perdas de emprego, igrejas vazias, limitações as mais diversas, locomoção, acessos,
Talvez a gente nunca tenha vivido na nossa história um momento de tamanha fraqueza e limitação. Eu acho que nem mesmo os antigos, nem mesmo os nossos anciãos, nem mesmo aqueles que têm aí 80, 90, 100 anos de idade, tenham vivido isso. Na antiguidade, a gente não tem relato de algo tão semelhante a isso. Nem mesmo os antigos talvez tenham vivido um tempo como esse. Nem mesmo os nossos anciãos agora talvez tenham vivido momentos assim. Algo tão novo. Mas é exatamente nesse momento em que nós podemos expressar toda a nossa confiança no Senhor. Jesus nos dá o paradigma aqui. Talvez o mundo olhe também para a igreja, talvez o mundo olhe também para nós e pense que, pobre coitados deles, eles têm esperança num rei que não é rei. Eles têm esperança em alguém que é fraco. Eles têm esperança em um Deus que não podem apalpar, que não podem tocar. Eles têm esperança em um Deus que os permite passar por tribulações. Coitado desses crentes. Talvez alguns pensem. Talvez o mundo zombe de nós. Mas eu queria que você se lembrasse de que é exatamente na nossa fraqueza que está a nossa força. Porque não dependemos de nós, mas do Senhor. E em momentos de aflição como esse, nós temos em quem confiar. Nós temos onde firmar os nossos pés. Nós temos onde expressar a nossa confiança, a nossa alegria. Porque a minha esperança e a sua esperança está no Senhor Jesus. Essa manhã é manhã de ressurreição. Essa manhã é manhã de exaltação ao nome de Jesus. E eu quero encorajar você a que possamos juntos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Amém?